E hoje nós vamos falar sobre a importância do conhecimento da palavra de Deus, para que não possamos cair no mesmo erro que os saduceus. E outra coisa, é muito perigoso nós não atentarmos sobre uma verdade que eu vou aqui falar, que está levando, infelizmente, muitos irmãos à ruína, está levando muitos irmãos a viverem uma vida que, na verdade, não poderiam estar a viver. Hoje nós vamos estudar a seguinte inscrição que está no livro de Mateus, no capítulo 22, no verso 29, que diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo-lhes, disse: Erais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Fica comigo, depois da vinheta, temos um estudo bíblico que eu acredito que vai mudar radicalmente a sua maneira de ver as coisas concernentes às Escrituras Sagradas e vai te chamar a consciência e a atenção e a urgência, sobretudo, da importância de conhecermos a palavra de Deus. Saudações abençoados, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal Bíblia Aplicada para mais um vídeo. Eu chamo-me Hélio Savaio, sou o criador deste canal. Este canal onde nós vamos tratar sobre estudos bíblicos, pegando um pouco da arqueologia, um pouco da história e um pouco de outros componentes para poder clarificar mais o nosso entendimento sobre as Escrituras Sagradas. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber notificações dos novos vídeos que estaremos postando aqui no canal para ser abençoado e agraciado. Eu acho que este vídeo, o tema, já merece o teu like. Muito obrigado e vamos para o vídeo. A importância do conhecimento de Deus. Amados irmãos, antes de avançarmos para esse estudo, em primeiro lugar, é importante nós estudarmos o contexto histórico da palavra de Deus, é importante darmos o contexto imediato que nos fala a palavra de Deus. Ou seja, fazermos perguntas quando estamos estudando a Bíblia Sagrada, para podermos ter uma interpretação mais fiel possível do texto bíblico. Ora bem, vejamos, esta inscrição ou esta escritura foi dita pelo Senhor Jesus em resposta aos saduceus. Os saduceus é um dos 3 grupos religiosos formados em Israel antes da época do Senhor Jesus Cristo e é um dos 4 grupos formados naquela época. Os saduceus eram um grupo religioso que as principais características: ponto 1, não acreditavam na imortalidade da alma. Consequentemente, não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam também na vida após morte, infelizmente, e não acreditavam em anjos. E outro grande problema é que eles acreditavam apenas que os primeiros 5 livros da Bíblia é que são livros inspirados por Deus e tinham outros livros, profetas e os demais, como sendo inferiores. Por isso que eles se destacavam apenas com o Pentateuco, os primeiros 5 livros que foram escritos por Moisés. Então, eles apenas estudavam este livro e, maioritariamente, esse grupo era constituído por sumo sacerdote e sacerdotes, em condições normais de temperatura e pressão. Não é química, mas falamos assim. Esse grupo tinha que conhecer as Escrituras Sagradas, porque os sacerdotes, mais uma vez, é que ensinavam o povo as Escrituras Sagradas. Então, esse grupo, quando o Senhor Jesus chegou a Jerusalém, eles, na verdade, fizeram essa pergunta, uma pergunta que queriam invalidar a doutrina do Senhor Jesus. Por isso fizeram esta pergunta, baseando-se no seu livro famoso, Pentateuco, baseando-se na lei do Levirato. Está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, a partir do verso 5, 6 até versos 12, fala sobre a lei do Levirato, que consistia no seguinte: quando o irmão mais velho perder a vida sem dar filhos, sem deixar descendentes, o irmão a seguir tinha que casar-se com a cunhada, nesse caso com a viúva, para poder ter filhos, suscitar filhos ao irmão que faleceu. Então, quando chegaram para o Senhor Jesus, disseram: Mestre, como será, já que existe ressurreição,
Houve um irmão que se casou com uma mulher. Depois de ter se casado com uma mulher, este irmão perdeu a vida. E Moisés disse que se o irmão morrer, o próximo deve se casar com a viúva para poder suscitar filhos ao irmão. Disse assim, morreram 7 irmãos. Então, na ressurreição, qual destes há de ser o marido dessa tal mulher, já que os 7 passaram por ela? Essa era uma viúva negra, uma viúva negra de verdade. Qual destes 7, lá na ressurreição, já que existe ressurreição, será a mulher? Foi nisso que o Senhor Jesus disse: erais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos entrar noutra sessão, mas detalhe, se prepare, porque eles literalmente vão ser desmontados. Por que o Senhor Jesus disse: vós erais não conhecendo as Escrituras? Ponto número 1. Não sei se é daqui seguir toda a sequência dos pontos, mas vai escrevendo, vai se virando aí. Mas, ponto número 1. O Senhor Jesus, veja só o que o Senhor Jesus disse: na ressurreição, nós seremos como os anjos, não haveremos de casar. Ponto 1. O Senhor Jesus respondeu-lhes assim. Depois vai falar de outra coisa que vamos mencionar, mas segura aí. Os saduceus foram humilhados no primeiro ponto. O Senhor Jesus disse: na ressurreição nós seremos como anjos. Ponto número 1. Já foram chapados. Porque, como eu disse anteriormente, não acreditavam em anjos. Por que o Senhor Jesus disse: vós erais não conhecendo as Escrituras? Esse é o ponto dessa sessão. As Escrituras, o próprio Pentateuco que eles afirmavam ler, fala dos anjos. Queres ver? Vamos viajar comigo, por exemplo, no livro de Gênesis. O primeiro livro fala sobre anjos. Capítulo número 19, verso 1. Ali fala que os anjos foram ter com Ló. Fala ali sobre Ló. Vamos viajar mais para as Escrituras Sagradas para vermos a confirmação de que realmente os caras não conheciam as Escrituras Sagradas. Gênesis, capítulo 28, no verso número 12. Gênesis 28, verso número 12. Fala sobre os anjos. Inclusive no capítulo 32, quando Jacó se deixou com Labão, estava a caminho do encontro com seu irmão Isaú, dessa vez estava voltando, ele quando saiu aí encontrou um exército de anjos. Jacó disse: ei, espera aí, aqui tem anjos. Chamou aquele lugar ali Manaim, disse no verso número 2. Então, é só para vermos. O Pentateuco, aquele livro que eles diziam que afirmavam, fala, testifica que existe anjos. Por isso o Senhor Jesus disse que vós erais não conhecendo as Escrituras. Esta é a sessão. Foram quantos pontos? Eu não sei quantos pontos eu falei. Agora, vamos falar da segunda parte. Erais não conhecendo o poder de Deus. O Senhor Jesus usou as Escrituras Sagradas para poder desconstruir toda a mentalidade deles. E assim o Senhor Jesus, quando disse na ressurreição, afirmou a doutrina da ressurreição, serão como os anjos, fez cair o conhecimento de que não existiam anjos para ele, validou a doutrina também da imortalidade da alma. O segundo ponto, o Senhor Jesus disse no verso 31 e 32 de Mateus 22. Sobre a ressurreição, não tendes lido o que diz as Escrituras? Como Deus disse: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Citando assim o próprio Pentateuco, nesse caso no Êxodo, no capítulo 3, no verso 6, falando com Moisés. E veja só uma coisa interessante. Disse Moisés: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que eles não conheciam o poder de Deus? Porque Deus é um Deus eterno. E a aliança que Deus fizera com Abraão, Isaac e Jacó é uma aliança que até agora permanece, até agora perdura. De tal forma que até os próprios fariseus, os próprios saduceus quis dizer, chamam-se filhos de Abraão. Quando Deus falou para Moisés, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Isaac e Abraão já tinham morrido, mas ainda assim Deus lhes chamou como se eles não tivessem morrido. Ou seja, assim, imortalidade da alma. Todos os argumentos dele foram espatufados, caíram
por terra. Graças a Deus, o Senhor Jesus conseguiu ali um escape pela sua sabedoria, na simplicidade, usou um livro que eles mesmos defendem para poder desprovar o quanto eles estavam errados. Então, amados irmãos, vamos lá ver só uma coisa muito importante. Por favor, esta verdade é tão verdadeira há 2000 anos atrás como nos dias atuais. Já agora, se você não deixou o like, está esperando o quê? Não custa nada. Seu dedinho aí. Eu sei que você está gostando. Por isso chegaste até aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. Mas avançando, a arqueologia ela descobriu, fez algumas escavações, se a memória não me falha, por os anos de 1850 e alguma coisa por aí assim. Vamos lá, na década de 1800. Fizeram algumas escavações lá em Israel, encontraram algumas casas de saduceus. E perceberam que os saduceus, aquelas casas eram de saduceus, e que os saduceus eram pessoas que viviam de um sonho real, ou seja, uma vida chique, uma vida fina, uma vida boa, mundanos. Sabe por quê? Porque não tinham esperanças de que há ressurreição. Por isso eles viviam nesse mundo como se realmente pertencessem a esse mundo, ou seja, não tinham esperança. Este é um grande problema que o inimigo não, nosso problema, grande problema da parte dos crentes, nós crentes, é perdermos esperança. Você pode perder tudo, mas nunca perca a esperança do céu, nunca. O que mantém-nos a viver aqui na terra é a esperança da ressurreição, é a esperança da manifestação da glória de Deus. É isso que mantém a nossa fé viva, é isso que aviva, que nos fortalece. Por quê? E, infelizmente, a pregação dessa doutrina da imortalidade da imortalidade da alma, tipo ser barada, tipo não existe ressurreição, outras palavras, acontece também. No livro de 1 de Coríntios, no capítulo 15, por aí nos versos 19, o apóstolo Paulo diz assim: se esperamos apenas o Senhor Jesus Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Realmente há pessoas que, por causa da esperança da manifestação do Senhor Jesus Cristo, dão a sua vida pelo Evangelho. Até os dias de hoje há pessoas que estão sendo martirizadas, por exemplo, na região da Ásia, China, principalmente os países comunistas. São pessoas que dão a sua vida porque há uma esperança viva em seus corações, porque eles acreditam que o Senhor Jesus há de se manifestar. Embora que eu morra aqui, a morte não é o fim, a morte é o princípio da manifestação da glória de Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre isso: somos os mais miseráveis dos homens se Cristo não ressuscitou. Isso é uma grande verdade. Se Cristo não ressuscitou, então o evangelho que eles pregaram, como diz Paulo, é vão. E se o evangelho é vão, a nossa fé está baseada em coisas que também perecem. Somos mais miseráveis. Eu imagino aqueles crentes, aqueles irmãos da igreja primitiva em Roma, morrendo felizes, morrendo a rir. Foram homens que foram decapitados, foram homens que foram dilacerados, foram homens que foram queimados, feitos como tocha no jardim do imperador Nero. São homens que foram colocados nas masmoras, foram homens que foram colocados nas arenas de gladiadores para que leões pudessem devorá-los, mas eles, quando queriam morrer, eles se prostravam e adoravam ao Senhor, glorificavam ao Senhor, porque sabia que existe uma esperança que está em nosso coração, que o meu lar é eterno, não é dessa terra. Jesus Cristo sim era rei. Por que se esperamos em Cristo Jesus nessa vida somos os mais miseráveis dos homens? Porque a manifestação do reino dos céus, do reino de Deus, não é aqui na terra. É lá. A maior parte das promessas que o Senhor Jesus fez para aqueles que lhe seguem não pertencem a essa terra. É lá em cima. Por isso que a igreja, veja só, quando nós perdemos esperança, a igreja é influenciada pelo mundo. Não, o mundo influencia a igreja. A nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se comportar. Hoje em dia há uma mistura de crente. Há uma mistura que você olha para um crente, para você identificar um crente, é difícil.
É difícil. Mas a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 11, se a memória não me falha, no verso 29, a Bíblia diz que os cristãos foram chamados lá pela primeira vez como cristãos em Antioquia, porque eles viram o seu proceder e era como de Cristo. Esses são pequenos Cristos, são seguidores, mesmo sem falar nada, a sua própria vida já pregava o Evangelho. Porque viviam como quem não são desse mundo. Tinham uma esperança viva, tinham uma esperança acesa. Por quê? Porque conheciam a palavra de Deus. Por quê? Porque conhecendo a palavra de Deus, nós temos conhecimento das promessas de Deus. Não temos como perseverarmos na esperança se não tivermos alguém que nos fala sobre a promessa. E onde estão esses lugares? Quem pode nos falar? Jesus Cristo falou nas Escrituras Sagradas. Nós podemos contemplar as promessas de Deus. Podemos contemplar o que Deus falou para nós. Podemos contemplar o que Deus falou para todos aqueles que neles querem se perseverarem. Então, amados irmãos, é muito perigoso. É um perigo nós não conhecemos as Escrituras. É um perigo nós não conhecemos as Escrituras, porque estaremos a viver um cristianismo vão. Precisamos estar atentos aos tempos e vigiarmos. Vamos vigiar, vamos andar nos caminhos do Senhor com uma esperança viva nas promessas que o Senhor Jesus fez. Não, a manifestação da promessa não é apenas aqui na terra, não é apenas aqui. Aqui eu posso dizer que é apenas 0,0005%, quantidade ínfima. Outras partes, a maior parte, aleluia, é nos céus. É nos céus, amados irmãos. Então eu quero exortar mais uma vez a conhecermos as Escrituras e o poder de Deus. A importância do conhecimento da palavra de Deus. E alguém pode estar a perguntar, mas como é que eu vou conhecer a palavra de Deus? Eu tenho ciência que esse vídeo pode chegar para pessoas que estão iniciando na caminhada cristã. E por isso eu vou preparar um esboço de dicas como você ler a Bíblia Sagrada. Como você estudar a Bíblia Sagrada para que você possa ter mais entendimento sobre as Escrituras. Eu vou ficando por aqui, amados irmãos. Se você gostou desse vídeo, dê um like para poder me apoiar. Se ainda não se subscreveu, subscreva-se. Tem esse botão assim vermelho, depois ativa o sininho, clique em todas as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Que o Senhor possa te abençoar. Eu espero que realmente este vídeo tenha tocado o seu coração e chamado a atenção da importância do conhecimento de Deus. Eu estou na expectativa de que verão vídeos melhores que esse. Fique comigo. Juntos vamos crescer. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.